Axé, irmãos! Eu sou a sacerdotisa Yasmine Moura e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre quantas entidades cada médium pode ter. Em primeiro lugar, nós não temos nada, porque nós não somos donos das entidades, muito pelo contrário. As entidades são nossas mentoras que nos ajudam a evoluir. E elas também evoluem por nos prestarem este serviço de proteção, aconselhamento e mentoria. Mas isso é assunto para um próximo vídeo. Eu vou usar o termo ter para ficar mais fácil de explicar. Mas agora você já sabe que é só um termo, pois não somos donos das entidades. Para começar, você precisa entender que a espiritualidade nunca trabalha sozinha. Ela trabalha em dupla, em trio, em quarteto e assim por diante, até mesmo em alguns grupos. Vou explicar. Dentro da espiritualidade, é preciso que haja o perfeito equilíbrio entre o bem e o mal, a direita e a esquerda, o positivo e o negativo, o masculino e o feminino, o bem e o mal, pois do contrário, tudo seria um caos. Sendo assim, um Exu jamais vai trabalhar sozinho, ele sempre vai ter junto dele uma pombagira. E vice-versa, sempre que uma pombagira estiver trabalhando, ela terá um Exu junto dela, pois um é o oposto do outro e ambos se complementam. O mesmo acontece com as outras entidades. Um cigano terá sempre junto dele uma cigana, um malandro terá sempre junto dele uma malandra. Agora que você entendeu essa parte, podemos prosseguir. Um médium também necessita do perfeito equilíbrio. Isto é a lei da vida e a lei da espiritualidade. Portanto, um homem terá sempre o seu lado feminino e uma mulher também terá sempre o seu lado masculino. Como assim? Um homem masculino exercerá a sua feminilidade no momento em que ele se sensibilizar com alguma situação, no momento em que ele se colocar no lugar do outro, que ele sentir como o outro sente, tentar ajudar, estender a mão, abraçar, acolher, se emocionar e se doar ao próximo. Aí, neste momento, ele estará exercendo a sua feminilidade, o seu lado sensível, porque o feminino é o sensível, é o cuidar. Então, quando um homem está sendo sensível, ele está cuidando, ele está exercendo a sua feminilidade. Já uma mulher feminina vai exercer o seu lado masculino no momento em que ela tiver que ser forte para enfrentar os desafios do dia a dia, no momento em que ela tiver que sair para trabalhar, botar comida dentro de casa e assim por diante, fazendo tarefas que a princípio seriam tarefas para os homens. Mas nós sabemos que hoje em dia está tudo muito parelho, o homem e a mulher fazem as mesmas coisas, trabalham fora, cuidam de filhos, cuidam da casa, enfim. Então você parou para prestar atenção no quão é importante este perfeito equilíbrio no momento em que a mulher precisa ser forte, precisa tomar as rédeas, guiar a família, ser a chefe de família, ela está exercendo seu lado masculino e até mesmo em situações do dia a dia, mesmo que ela tenha um marido e que ela seja extremamente feminina, em algum momento ela vai ter que ser forte para alguma coisa. O ser masculino é ser forte, né? Então a mulher exerce este lado masculino dela. E assim, o homem e a mulher possuem ambos o lado feminino e masculino. Ninguém no mundo é somente feminino ou somente masculino. Todos os seres são as duas coisas o tempo todo. Sendo assim, todos os médiuns possuem um casal de Exu e Pombagira, um casal de malandros, um casal de ciganos, um casal de orixás e assim por diante, porque é assim que a natureza trabalha, é assim que a natureza age, com a polaridade dos opostos que se atraem e se complementam. Até aqui tudo bem, mas começa a ficar mais complexo. Lembra que eu disse que a espiritualidade também trabalha em trio, em quarteto? Então vamos à explicação. Todo médium terá pelo menos 3 Exus e 3 Pombagiras. Um destes casais de Exu e Pombagira serão os seus frenteiros, aqueles que chegam sempre, que se manifestam através das incorporações em todas as giras que este médium vai. Sendo que um deles acaba chegando com mais frequência do que o outro. Por exemplo, eu tenho um casal de Exu e Pombagira,
Pode ser que ou a minha pombagira chegue com mais frequência do que o meu Exu, ou vice-versa. Eu, por exemplo, tenho como meu casal frenteiro Maria Padilha das Almas e Exu Serpente, sendo que a Maria Padilha das Almas chega com muito mais frequência do que o Exu Serpente. Maria Padilha das Almas chega em todas as giras de esquerda nas quais eu frequento. Mas o Exu Serpente chega somente em momentos especiais, quando é necessário, quando tá tudo muito pesado, muito carregado e precisa descarregar, ou quando eu chamo ele. Do contrário, ele não se manifesta. Mas este é o casal que se manifesta com maior frequência na minha vida, nas minhas incorporações. Depois do casal frenteiro, nós temos o casal de costas, que também pode ser conhecido de acordo com algumas vertentes como juntó ou ajuntó. Pode ser que na sua vertente eles sejam chamados de outra maneira. Este casal de costas irá se manifestar com muito menos frequência, às vezes uma ou poucas vezes ao longo do ano. E a função deles é o quê? Auxiliar o casal frenteiro. No meu caso, o meu casal de costas é Maria Mulambo e Exu Caveira. E acima destes dois casais que eu já citei, o casal frenteiro e o casal de costas, existe o casal ancestral. O casal de Exus ancestrais são aqueles que não vão mudar nunca. Você pode encarnar, reencarnar aqui na Terra, em sabe-se lá qual planeta que existe por aí nesse vasto universo. Quantas vezes você quiser, você vai sempre ser regido por aquele casal ancestral. Ou seja, quando a sua alma foi criada, foi este casal que lhe abraçou. Isso serve tanto para a direita quanto para a esquerda. Lembram, né? Em todos os meus vídeos eu sempre falo que é preciso o perfeito equilíbrio entre a direita e a esquerda, positivo, negativo, masculino e feminino. Então, direita, orixás, esquerda, exus e pombagiras. Então, tem aquele casal ancestral lá da direita, que nós vamos falar no próximo vídeo, que no momento que a sua alma foi criada, ele colocou a sua essência em você, né? E aí nós temos também, para ter o equilíbrio, o casal de esquerda que colocou a essência dele em você. Por isso que este casal de esquerda, ou seja, de Exu e Pombagira, que colocou a sua essência em você quando você foi criado, quando, né, a sua alma surgiu, não irá mudar nunca, a sua essência está enraizado em você. E este casal da esquerda, este casal ancestral da esquerda, raramente irá se manifestar. Caso algum deles chegue, vai ser uma vez no ano, e olhe lá. Talvez algumas poucas vezes no ano, mas geralmente eles trabalham mais do plano espiritual, sem incorporar. Pelo menos sem incorporar muitas vezes, tá, gente? Eles trabalham mais, digamos que eles sejam nossa família espiritual, eles atuam mais lá do plano dimensional, né, diferente do nosso, do que nas incorporações em si. E aí também está o perfeito equilíbrio. Enquanto os frenteiros incorporam com muita frequência para que haja o perfeito equilíbrio, enquanto os frenteiros estão aqui conosco, trabalhando ativamente na incorporação, os ancestrais estão trabalhando lá do plano espiritual sem a necessidade da incorporação. Então, vendo como tem o perfeito equilíbrio de novo, a polaridade de novo? Isso é fundamental dentro da Umbanda, você precisa entender isso, e aí você vai entender como funciona a base de tudo. No meu caso, o meu casal ancestral da esquerda é Maria Quitéria e Exu Formiga. E olha que honra, eu tenho a honra de ter as três Marias, hein? Maria Padilha, Maria Mulambo e Maria Quitéria, olha só. Me sinto lisonjeada, tá? E aí, o que acontece? Maria Quitéria e Exu Formiga dificilmente se manifestam, tá? Eles chegam assim, ó, se muito uma vez no ano. E olha lá, eles trabalham mais do plano espiritual mesmo, tá? Quem chega direto em mim é Maria Padilha e Exu Serpente. Os ajuntós e o casal ancestral chegam raramente. Estes três casais, o casal ancestral, o casal de frente e o casal de costas, eles formam o perfeito triângulo sagrado, protegendo o seu corpo, né? Então, frente e lados, ok? Formando
o perfeito triângulo sagrado de proteção. E olha que aqui nós estamos falando a recém da esquerda. Espera um pouquinho porque tem muito mais para explicar para vocês. E aí, são só esses Exus e essas pombagiras que podem se manifestar nos médiums? Não para por aí. Um médium de passagem, ele pode receber, pode incorporar vários outros Exus e várias outras pombagiras. E eu já vou explicar como é que isso acontece. Sabe quando você vai no centro espírita e você vê aqueles médiums de passagem, ou seja, aqueles médiums que têm a permissão para receber a mensagem de inúmeros espíritos? Por exemplo, tem um espírito da família de alguém que foi lá naquele dia. Esse espírito vai chegar perto desse médium e vai passar a mensagem através de psicofonia, através de psicografia, seja lá o método que for, né? Ele vai se manifestar naquele médium e podem vir vários espíritos no mesmo dia naquele médium, né? Na Umbanda não é diferente, na Quimbanda não é diferente. Existem estes médiums de passagem também, porém, o que acontece? Além de eles poderem receber mensagem destes vários espíritos que nós fazemos uma gira especial para isso, né? Trabalhando a ancestralidade, fazemos uma espécie de missa para os mortos, para aqueles que já se foram, e aí vem os entes queridos das pessoas que estão ali presentes através de incorporação. Além disso, também podem haver vários Exus e pombagiras que não fazem parte da família espiritual deste médium, mas que querem passar alguma mensagem naquele momento e podem usar o corpo daquele médium para passar essa mensagem. Vamos supor, Exu Lúcifer. Exu Lúcifer está ali naquele momento e eu, como sou médium de passagem, abro o meu campo espiritual, meu campo áurico, para receber a incorporação daquele Exu. E ele vem, se manifesta, fala o que tem que falar, faz o que tem que ser feito e vai embora e talvez nunca mais volte a incorporar, né, em mim, enfim. Ou pode voltar algumas vezes, de acordo com o que ele precisa, o tempo que ele precisa fazer. Às vezes tem trabalhos que demoram algumas semanas, que demoram alguns meses, né? Então, vai ser de acordo com o que aquela entidade precisar. E o médium que estiver disponível, ele vai usar o corpo desse médium sim, tá? Muita gente diz que esse tipo de pessoa é elevador, mas as pessoas que criticam e que usam esse termo pejorativo dizendo que o médium é um elevador, são pessoas que não entendem como funciona a espiritualidade. Muitas delas, inclusive, foram feitas em vertentes que permitem a incorporação de apenas frenteiros, né? Então, você vai trabalhar apenas com uma entidade, uma única entidade na esquerda, uma única entidade na direita e ponto. Eu não critico esses líderes religiosos porque às vezes é muito difícil para alguns médiums, acaba confundindo a cabecinha desses médiums, acaba vindo muito mimetismo, eles não sabem separar as coisas, né? Então eu entendo estes líderes religiosos que preferem que os seus filhos trabalhem com apenas uma entidade. Não recrimino, está super certo. Se dá certo, ok. Mas eu, por exemplo, sou médium de passagem e eu acho extremamente importante que os espíritos, os Exus, as pombagiras, seja lá o espírito ou entidade que for, eu acho muito importante que exista esse tipo de médium, médium de passagem, para que eles possam se comunicar, né? Porque nem sempre vai haver um médium que tenha aquela entidade em sua família espiritual. E aí imagine se não pudesse haver aquela incorporação e aquele Exu fosse necessário naquele momento, né? Então, para isso servem os médiuns de passagem, ok? Não diga mais que são elevadores. Elevadores, sim, pode ser um termo usado para aquelas pessoas que fingem que estão incorporadas, que brincam com a espiritualidade sem responsabilidade alguma, tá? Mas médiums de passagem são muito diferentes e fazem um trabalho muito sério. Desta forma, existem sim médiums que podem trabalhar com muitas entidades, mas não porque eles têm aquele Exu ou aquela pombagira, aquela vasta lista de Exus ou de pombagiras na sua família espiritual, não. Significa que ele tem a passagem, o Exu dele, a pombagira dele dá passagem para que outros Exus e outras pombagiras peguem emprestado o aparelho deles, o corpo deste médium, para passar as mensagens que são necessárias naquela gira específica, naquele dia específico, certo? Então não se assustem quando vocês virem um médium
que nunca recebeu, vamos supor, eu tô acostumada a ir no terreiro do fulaninho, ele é do Exu tal, eu sei todos os Exus e pombagiras dele, e aquele lá nunca chegou alguma coisa muito diferente dele. Pode ter certeza que foi isso. Era uma entidade que precisava do corpo de alguém para passar aquela mensagem e tinha que ser através de incorporação, certo? Tinha que passar um recado para alguém, tinha que desmanchar uma demanda pesada que só ele podia desmanchar, né? E ele usou o médium que estava ali disponível, que tinha essa passagem, essa permissão, tá? Entendido? Sacerdotisa, mas eu tô começando, o que eu devo fazer? Será que eu devo logo conhecer todas as minhas entidades? Eu não aconselho, tá? Porque é bem complexo. Eu aconselho que você primeiro trabalhe muito bem o seu frenteiro, aquele frenteiro mais ativo. Você tem o seu casal frenteiro. Eu aconselho que você trabalhe aquele que é mais ativo, aquele que vai chegar sempre, o frenteiro mesmo, tá? Não importa, pode ser sua pombagira ou seu Exu, mas eu aconselho que você trabalhe primeiro muito bem ele, que você entenda ele ou ela, né? Aprenda a incorporar ele, aprenda a não mimetizar. O que é mimetizar? É misturar as coisas, as suas opiniões com a opinião do Exu, da pombagira. Isso é muito complicado, muito complexo, e só o tempo de experiência que faz você ficar craque nisso e não misturar as coisas, tá? Deixar que realmente o Exu e a pombagira falem por você e passem a mensagem que eles realmente querem passar sem colocar suas ideias junto, tá? Então isso é só o tempo de experiência mesmo. Então trabalhe primeiro o seu frenteiro mais ativo. No momento em que ele estiver bem trabalhadinho, aí sim você pode trabalhar o par dele, né? Se você trabalhou muito bem o seu Exu, trabalhe depois a pombagira, ou se você trabalhou muito bem a pombagira, trabalhe depois o Exu, que é o par desta entidade, certo? Assim vai ser bem melhor. E no momento em que você estiver muito bem com este seu casal frenteiro, aí sim você pode pensar em trabalhar o casal de costas, tá? O ancestral, então, nem se fala. O ancestral, se chegar algum dia, ele vai chegar de uma forma que você mesmo não vai conseguir controlar, porque é uma energia bem forte, tá? É muito forte a energia deles. Eles são seus ancestrais, então eles vão se mostrar e pronto, né? Mas eles não vão chegar com muita frequência e pode ser que nunca cheguem, pode ser que você nem nunca saiba quem são eles, tá? Porque, como eu já falei, eles trabalham mais do plano espiritual, dificilmente eles incorporam, certo? Então, se preocupe em trabalhar os seus frenteiros, o frenteiro mais ativo primeiro, depois o frenteiro que é par deste, para depois ir para os de costas, tá? Se você julgar necessário, porque às vezes não é, você trabalhando somente o seu frenteiro mais ativo já vai te trazer um grande resultado, certo? Sem contar que você não precisa incorporar as suas entidades para cultuá-las. Você pode trabalhar somente a incorporação do seu frenteiro mais ativo e oferendar ao par dele e aos seus Exus, né? Exu e pombagira de costas, não tem problema nenhum, tá? Não é necessário incorporar todos eles, a não ser que você queira que você faça questão. E que eles também queiram, né? E aí, tá gostando do vídeo? Então já se inscreve para não perder nada. Tem vídeo novo todos os sábados às 3 horas da tarde. Já deixa também aquele like para ajudar o canal a crescer, porque aqui é tudo feito com muito amor e carinho, pensando a Umbanda de uma forma muito bem estruturada para você realmente entender como ela funciona. E claro, compartilha com quem ama a espiritualidade. No vídeo de hoje eu expliquei como funciona a espiritualidade da esquerda, dos Exus e das pombagiras, mas ainda preciso explicar sobre como funciona a espiritualidade da direita, dos caboclos, dos orixás e do centro, que às vezes não é muito bem explorada. Então isso vai ficar para um próximo vídeo, porque é muito conteúdo e o vídeo se tornaria muito longo. Então, quer ver a continuação? Me encontra aqui na semana que vem, é às 3 horas da tarde, no sábado. Se inscreve, ativa o sininho. Assim você vai ser avisado quando tiver vídeo novo. Eu desejo a você e a toda a sua família muitas bênçãos, muitas alegrias, muita saúde. Axé e até o próximo vídeo.